Obrigado. Abaixa um pouquinho para mim, por favor. Boa noite. Mas é boa noite mesmo. Boa noite. O negócio é o seguinte, quando as pessoas falam o currículo da gente assim, eu fico preocupado, sabe? Porque vai lendo aquelas coisas e aí vai constatando que eu sou velho, né? Não tem muita coisa no currículo, eu só sou velho, né? Então, velho tem essas coisas todas. Ok. Eu quero tratar de alguns assuntos com vocês e em função do contexto eu vou mudar um punhado de coisa que eu tinha imaginado. E a primeira coisa que eu preciso fazer é o seguinte: eu preciso provar lá em casa que eu vim para cá, para séries, para trabalhar. Não, é verdade, porque as pessoas às vezes perguntam assim: professor, o senhor trabalha ou só faz palestra? Aí eu digo que eu trabalho. Então nós vamos fazer o seguinte: eu vou fazer uma selfie para mandar para o pessoal lá de casa, dizer, estou trabalhando, etc. Ok? Combinado? Então eu vou fazer o seguinte: na hora que eu disser já, vocês levantam a mão, assim, tá? Para o pessoal pensar, tá animado o negócio lá, ok? Então eu vou dizer 1, 2, 3, vocês levantam a mão, ok? É uma selfie, tá? Então vamos lá? Ok, eu vou tirar uma do lado de cá, uma do lado de cá e uma de B, assim, vou tirar uma de reverso 3, ok? Vamos lá? Ok, então vamos lá. 1, 2, 3. Vocês não vão dizer ei, não? Porque normalmente as pessoas dizem ei, né? Não, vamos dizer? Não? Então vamos lá. 1, 2, 3. Presta atenção, é foto, não sai disso. Eu só perguntei se vocês podiam fazer ou não, ok? Então vamos lá. 1, 2, 3. Agora parou a dúvida. Ok, agora eu tô dizendo lá em casa que eu estou trabalhando. Então vamos tirar esse negócio aqui que eu estou trabalhando. Ok. Agora vocês precisam me dizer aonde é que eu coloquei o passador. Está em um dos bolsos aqui. Bolso de paletó de homem é semelhante à bolsa de mulher. Tem tudo, só que não tem nada. Agora, ok. Muito bem. Ok, vamos lá. Aqui passa para cima. Para onde é que eu tenho que apontar isso? Para cá? Não, é para cá. Ok, não está passando. Ok? Adriano, eu acho que você vai ter que sentar aí e apertar o botão para baixo. Mais um. Ok. Muito bem, antes da gente entrar. E agora como é que vai fazer, hein? Será que. Aí. Tá, não. Tá, fica aí. Ok. Olha só. Quem mandou ser pró-reitor, né? Ser pró-reitor tem dessas coisas. Deixa eu contar umas historinhas para vocês, rápidas. Historinha número 1. Eu sou goiano. Nasci em Goiânia em 1955. Venho de uma família de fazendeiros. Vivi na fazenda até os 11 anos de idade. Eu vou contar essa história para vocês daqui um pouquinho. Depois eu fiz algumas coisas na minha vida. E uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha vida foi descobrir que eu queria ser professor. E eu vou contar essa história para vocês daqui um pouquinho. Eu venho de uma família agrícola que tem dois tipos de profissão na minha família. Essa profissão, ou você é médico na minha família, ou você é fazendeiro. Eu tive que tomar umas decisões na minha vida, né? Ou ser médico ou ser fazendeiro, mas a gente vai ver como é que isso acontece daqui um pouquinho. Mas para poder começar a conversar isso com vocês e dar uma série de insumos para o que vão falar amanhã, eu queria colocar para vocês 3 coisas que estão acontecendo agora. A primeira dessas coisas que está acontecendo agora, no século 21, a partir de 2019, o que está acontecendo são essas 3 coisas. Primeiro, ascensão da cultura matrística sobre o patriarcado. Isso parece uma palavra complicada, mas eu vou traduzir isso para vocês em uma coisa bem básica. O
que está acontecendo no mundo nos últimos 10, 15 anos é mostrando que o ser humano precisa aprender a se relacionar e não mais a discutir as questões de gênero. Não é mais um universo de homens contra um universo de mulheres, mas é um universo de seres humanos. Isso é o que significa a ascensão da cultura matrística sobre o patriarcado. Isso significa que nós, homens, precisamos ter um coração feminino. Porque nós, durante muitos anos, dominamos a história da humanidade e fizemos isso da pior forma possível. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é: estamos vivendo momentos em que a cultura matrística está assumindo o seu lugar no planeta contra o patriarcado. Essa coisa de que o homem é o centro do pensamento, isso já deixou de existir. Então a gente tem que começar a pensar nisso com um pouco mais de clareza. A segunda coisa é o fim da era do trabalho e o início da era do propósito. Isso aqui é uma das coisas mais importantes que vocês precisam absorver para poder entender como é que as relações acontecem. Ou seja, gente, uma das coisas mais ineficientes na história da humanidade é o trabalho. O trabalho é uma das coisas mais ineficientes da história da humanidade, porque as pessoas podem até se aposentar do trabalho, mas as pessoas não se aposentam do propósito. Eu jamais vou me aposentar daquilo que eu faço, daquilo que eu sou, daquilo que eu creio, mas eu vou parar de fazer um bando de coisas. Agora, olha só, quando eu associo o meu trabalho àquilo que faz parte do meu sonho, eu encontro um propósito. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: nos próximos anos, cada vez mais as pessoas vão trabalhar menos para poder produzir mais a partir do seu propósito. O que está em jogo nessa segunda questão? Está em jogo nessa segunda questão um dos maiores desafios que a escola tem para o futuro. É fazer com que as pessoas aprendam a fazer o que sonham e o que gostam. Ficou claro isso? Tranquilo? As pessoas precisam aprender a fazer o que sonham e o que gostam. Agora, isso é um dado alarmante. No Brasil, sabe quantos por cento dos nossos alunos estão fazendo o curso que gostam? 20%. 80% dos nossos alunos estão fazendo cursos de conveniência. Cursos de conveniência é aquilo que eu passei, aquilo que papai pagou, aquilo que mamãe recomendou, aquilo que eu consegui. E quanto a gente vê por aí na vida, no dia a dia, as pessoas sendo remuneradas pela perda dos seus sonhos. Esse é o segundo elemento. O terceiro elemento é a consciência da microação sobre o macro resultado. Isso também é uma palavra complicada, mas que do ponto de vista prático isso é absolutamente fantástico. Ou seja, o que muda o mundo não é a macroação, não é a macroação, mas a microação. Por exemplo, uma cidade limpa não é uma cidade que tem uma boa política de limpeza urbana. Uma cidade limpa é uma cidade onde cada pessoa tem a consciência de não sujar. É simples assim. Então veja, se todos nós aqui nesta sala não sujamos, esse auditório vai ficar cada vez mais limpo. Então a consciência da microação sobre o macro resultado é você começar a pensar agora qual a diferença que você está fazendo na história dessa escola, na história de Séries, na história de Goiás, na história do Brasil, na história do mundo. Qual é a diferença que você está fazendo? Então, porque veja, eu não posso mais esperar que o outro faça, eu preciso esperar que eu faça. Então nós vamos discutir essas três coisas hoje durante alguns momentos. A primeira delas, a cultura matrística sobre o patriarcado, ou seja, nós estamos falando de um mundo para humanos e não um mundo para homens ou para mulheres. Segundo, eu estou falando que você precisa começar a pensar agora se você está fazendo do que você gosta. Em terceiro lugar, a importância da sua microação sobre o macro resultado. Ficou claro essas três coisas? Tranquilo? Então vamos lá, próximo passo. Olha só, a primeira provocação é a cultura matrística e a cultura patrística. Próximo, vamos lá. A história da humanidade apareceu assim, ó. Nós nascemos naquela confluência ali, ó,
nós nascemos exatamente aqui, nós nascemos nesse lugar aqui. A humanidade, quando nasceu, ela nasceu nesse lugar aqui. E aí ela migrou para o sul, para o norte, migrou para o sul, e migrou para cá, e migrou para cá. O que aconteceu nessa grande migração? Aconteceu o seguinte: os povos que desceram para cá, desceram para cá, foi chamada migração patriarcal. Esses povos desenvolveram um tipo de comportamento. Os povos que desenvolveram aqui para cima, outro tipo de comportamento. Vamos mais uma? E aí o que aconteceu? Esse pessoal que veio aqui para baixo voltou e dominou esse pessoal que veio aqui para cima. Eu vou mostrar para vocês agora o que aconteceu com esse pessoal aqui para baixo. Vamos lá, próximo. Olha só, há 20 mil anos atrás, os seres humanos viviam de uma forma absolutamente tranquila. Então prestem bem atenção. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui com o professor Cleiton. Professor Cleiton, vem cá. Vem cá, você vai... Não, você não vai pagar mico agora. Você vai pagar mico só mais tarde. Vem cá, é só para você responder aqui no microfone, para a gente poder entender o que vai acontecer. Professor Cleiton, agora ele está entendendo que ser pró-reitor não é só fazer aquelas coisas bonitas, tem que pagar mico também. Tá? Então vamos lá, olha só. Há 20 mil anos atrás, professor, os homens viviam uma relação muito bacana. Então preste bem atenção. Os lobos estavam com fome e eles matavam as ovelhas para se alimentar. Você vê algum problema nisso? Não. Está tranquilo? Tranquilo. Você estava com fome, ok? E aí você matou uma ovelha para comer. Você vê algum problema nisso? Normal. Vocês perceberam que está tudo normal até agora? Está tudo normal? Ok? Eu estou com fome, eu mato uma ovelha e como. O lobo está com fome, ele mata uma ovelha e come. Tranquilo? Ok. Agora, olha só que bacana. Num dado momento, eu olhei para essas ovelhas que estão aqui e disse assim: essas ovelhas são minhas. Essas ovelhas são minhas. O lobo que vier comer essa ovelha, eu dou uma paulada na cabeça dele. Você entendeu? Entendi. O que o lobo vai fazer? Vai comer a ovelha. Vai comer a ovelha. E o que é que eu vou fazer? Vai matar o lobo. Vou matar o lobo. Vocês entenderam o que começou a acontecer? Mas a coisa evoluiu, professor Cleiton. A coisa evoluiu. A coisa evoluiu pelo seguinte: eu sou o dono dessas ovelhas e estou matando os lobos. Mas você está com fome. O que você vai fazer? Comer a ovelha. Mas a ovelha é minha. Mas estou com fome. Pois é, mas você não vai comer a ovelha, porque a ovelha é minha. O que você vai fazer? Não, com coragem. O que você vai fazer? Você está com fome, a ovelha é minha. O que você vai fazer? Comer a ovelha. Comer a ovelha, mas eu não vou deixar. O que você vai fazer? Não vou te matar. Ok? Vai. Você vai tentar me matar. Agora veja, se você tentar me matar e conseguir, o que vai acontecer? As ovelhas passam a ser de quem? Dele. Se ele conseguir me matar, as ovelhas passam a ser dele. Aí ele vai poder comer as ovelhas que ele quiser. Perfeito? E se você não conseguir me matar, o que você vai ter que fazer? Vai ter que buscar outra forma de outro alimento. E outro alimento, mas só tem ovelha. Vai ter que comer ovelha então. Vai ter que comer ovelha. Como é que você vai fazer para comer ovelha? Você... Vai ter que negociar, vai ter que matar o dono da ovelha. Ok. Olha só o que... Veja, essa dificuldade que o Cleiton está tendo, todos nós temos, porque isso é tão óbvio que a gente não percebe o que acontece. Olha só, você vai ter que me vencer. Se você me vencer, as ovelhas passam a ser suas, você come as ovelhas que quiser. Só que se você não puder me vencer, você vai ter que negociar comigo. Mas quando você começar a negociar comigo, quem é que tem poder? Eu ou você? Você. E aí eu estabeleço a regra. Aí eu digo para você o seguinte: tá bom, Cleiton, então a partir de agora você quer uma ovelha, não quer? Então você faz o seguinte: você trabalha para mim e eu te dou uma ovelha mínima por mês. Beleza. Sacou?
Vocês viram o que aconteceu aqui nesses últimos 5 minutos? Nós tivemos uma conversa que para nós parece normal, mas qual é a base dessa conversa? Violência, agressividade e negociação desigual. Ficou claro para vocês isso? Ficou tranquilo? Obrigado, Cleiton. Ok? Valeu. Ok? Então, olha só, a gente aprendeu a crer que isso é verdadeiro. E olha só, vamos lá, a próxima. As conversas patriarcais, portanto, são conversas de dominação, violência, comando e controle. A gente vive uma sociedade que trabalha o conceito de violência partindo do pressuposto de que a violência é normal. A gente parte do pressuposto de que temos que dominar uns aos outros, por isso eu sou mais importante do que você. Eu parto do pressuposto que eu tenho que estar no comando, eu tenho que mandar e as pessoas têm que me obedecer. E por último, as coisas precisam ser controladas por mim. O nome disso é chamada sociedade patrística. Isso funciona gerando um mundo que faz o que aconteceu em Suzano. Faz o que está acontecendo nos Estados Unidos, faz o que está acontecendo no mundo. Só que esta cultura, chamada cultura patriarcal, não é mais suficiente para gerenciar a nossa vida. Próximo. Aí aparece a situação do povo que foi para o norte. O povo que foi para o norte é chamado de povo matrístico. E olha como é que esse povo funciona. Esse povo é o seguinte: eu estava fazendo uma pesquisa com os cangangues no sul do Brasil, lá na região dos 7 povos das missões, na divisa do Brasil com a Argentina, com o Uruguai, lá no fundo. É uma população indígena de mais ou menos 200 e poucos indivíduos. E aí eu levei um cinegrafista e um colega meu lá da universidade, que é um antropólogo. E olha só o que nós fizemos. Nós estávamos lá observando como é que aquele povo funciona. De repente a gente viu uma cena inusitada. A cena era o seguinte: uma índia precisava de um pote para fazer um pote de argila para poder cozinhar. Ela foi no rio, pegou uma argila e começou a fazer o pote, e colocou o pote na bancada para secar. Um índiozinho veio e amassou o pote. Ela pegou o pote, colocou na bancada e fez de novo. O índiozinho foi lá e amassou. Ela pegou o pote, botou na bancada e fez de novo. O índiozinho foi lá e amassou. A hora que vocês cansarem, vocês me avisam, tá? Ela foi... Já cansaram? Já cansaram, ok. Aí o meu cinegrafista, olhando para essa situação, virou-se para mim e disse assim: professor, essa índia não vai dar uma porrada nesse menino, não? Eu digo: presta atenção, vai acontecer uma coisa aqui. Vai acontecer uma coisa. Continua filmando. Continuou filmando. Aí o índiozinho amassou o pote, ela colocou o pote lá de novo. Aí o índiozinho amassou o pote, ela colocou o pote lá de novo. Aí o índiozinho, de repente, o índiozinho parou de amassar o pote. No final do dia, o índiozinho passou o dia brincando de amassar o barro, e ela passou o dia fazendo o pote. No final do dia, o índiozinho estava feliz e ela estava feliz. O índiozinho brincou e ela tinha o pote que ela queria. Aí o meu cinegrafista disse assim: mas se tivesse dado uma porrada nesse menino, tinha produzido 10 potes. Eu digo: para quê? Para vender. Eu digo: vender para quem, cara pálida? Aqui não é um shopping, ninguém vai comprar pote. Isso significa cultura matrística. Ou seja, olha só, passa ao próximo para mim. A cultura matrística é chamada cultura do brincar e amar. A gente pode fazer isso hoje? É claro que não. Mas as conversas matrísticas são conversas de cuidado recíproco, de relação de afeto, de comunidade, de cooperação, de aprendizagem coletiva. Deixa eu trazer uns exemplos bem simples para vocês entenderem essas duas culturas. A cultura matrística é aquela cultura que trabalha a partir de uma relação de afeto. O maior exemplo que nós temos de cultura matrística no mundo hoje, que ainda são poucos, são as Olimpíadas. A Olimpíada é um evento matrístico.
Ou seja, eu vou competir com você, eu vou ganhar de você, eu vou chegar na sua frente, mas você não é meu inimigo. Você não é meu inimigo, você é apenas diferente de mim. Vocês querem ver outra coisa agora, patrística, muito pesado? Você tem no seu guarda-roupa muito mais roupa do que você precisa. A pergunta é: por que você não doa? Você vai lá no seu guarda-roupa e diz: eu não posso doar essa porque um dia eu ainda vou usar. Não vai, minha filha, não vai, você não vai emagrecer. Quando você precisar, você vai comprar outro. Você quer ver um outro exemplo? Você abre a sua gaveta e dentro da sua gaveta tem uma porrada de documentos. Aí você tem um documento lá nessa sua gaveta que faz 20 anos que você não pega nesse documento. Aí você pega, vai jogar fora. Aí a sua cabeça diz: joga não, você ainda vai precisar. Aí você fica com a sua vida cheia de documentos, cheia de roupa, cheia disso, cheio daquilo. Você entulha a sua vida de coisas que você jamais precisará, enquanto do seu lado tem gente precisando de todas essas coisas e você não é capaz de compartilhar. O nome disso é pensamento patrístico. O pensamento matrístico é aquele pensamento que coopera, que divide, que faz as coisas acontecerem, porque a partir desse modelo eu começo a estabelecer relações de cuidado, de afeto, de comunidade, de cooperação, de aprendizagem coletiva. Vamos lá, próximo. Então vocês têm hoje uma briga muito interessante entre o pensamento patrístico e o pensamento matrístico. Um último exemplo: quando as caravelas colombianas chegaram aqui na América, eles encontraram povos matrísticos e eles mataram esses povos. O que foi feito dos quichuas? O que foi feito dos astecas, dos incas, dos maias, dos guaranis, dos carajás, dos tupiniquins de uma maneira geral? Esses povos foram dizimados em nome de uma cultura patrística. Os caras queriam o ouro. Quer dizer, não precisa me matar, bicho, é só pedir. O ouro não é importante para mim, me peça que eu te dou. Não precisa me matar por isso. Assista um filme chamado A Missão, que vocês vão entender exatamente como é que funciona isso. Então, ou a gente muda a nossa forma de perceber a vida, ou eu diria para vocês que nos próximos 10 anos, 70% de tudo aquilo que nós estamos fazendo vai se tornar irrelevante. Sabe por quê? Porque não é a nossa tecnologia que está fazendo falta, não é recurso que está fazendo falta. O que está fazendo falta é a capacidade que a gente tem de ser amigo, no sentido mais matrístico possível. O que está faltando é a capacidade que você tem de incomodar o outro porque é seu amigo. Aí nós criamos uma sociedade politicamente correta. Eu não vou na sua casa porque eu não quero te incomodar. Se você não me incomoda, você não tem competência para ser meu amigo, porque a função básica da amizade é incomodar. Amigo que é amigo incomoda. Se eu chego na sua casa e eu sou seu amigo e você não pode me atender, você vai me dizer assim: Homero, olha, eu não posso te atender. Eu digo: tudo bem, a gente se encontra depois e está tudo bem. Então o primeiro desafio de vocês é matrístico, patrístico. O que vocês querem ser enquanto escola? O que vocês querem ser enquanto instituição? Vamos para a próxima. Olha lá. Saber e sabor, esse marco teórico é dado por Piaget, Rubem Alves e Humberto Maturana. Por que esses três caras são importantes? Bom, eles são importantes para mim, por uma razão muito simples. Eu fiz o meu mestrado com o professor Rubem Alves sobre ele. Então eu estudei com ele, sobre ele. E nós dois trabalhávamos a teoria do Piaget. E eu fiz o meu doutoramento com o professor Humberto Maturana no Chile. Então esses caras são importantes para mim, porque eles são os grandes epistemólogos que estão mudando essa forma de pensar a realidade. Ou seja, se você não tem prazer naquilo que você faz, aquilo que você faz não é comunicado na forma de transformar realidades. Vamos ver a próxima. Olha lá. Considerações iniciais, o caso da dona Teteca. E aí eu vou contar 3 casos para vocês. Se der tempo a gente vai para frente, se não der tempo a gente para neles. Olha só, eu quero que vocês percebam esses 3 casos que eu vou contar para vocês da perspectiva patrístico e matrístico que a gente viu até agora. Eu venho de uma família com 12 tios. Deu para entender?
12 dias. 6 homens, 6 mulheres. Ok? As mulheres se casaram com homens aonde elas mandavam. E os homens casaram-se com mulheres que mandavam neles. Deu para entender? Meu pai era maravilhoso, né? Meu pai era assim. Os amigos do meu pai ligavam para ele e diziam: Homero, você quer jogar bola? Ele dizia: vou saber se eu quero. Lucília, eu quero jogar bola. Aí minha mãe dizia: quer? Ele dizia: eu quero. Aí, entendeu? Era assim. Vocês entenderam? Todo mundo entendeu? Entendeu? Segunda coisa, na minha família, as mulheres mandam dos homens, os homens obedecem às mulheres. Na minha família, eu tenho 64 anos de idade. Se você atrasa 10, 54. Se você assume 10, 74. Nesse intervalo de 20 anos, eu tenho 38 primos, dos quais 25 são médicos ou fazendeiros. Deu para entender? Sim ou não? Sim, né? Eu preciso que vocês entendam isso para entender a história. Deu para entender? Deu, ok. Então na minha família, você tem algumas opções. Se você é homem na minha família, você pode ser médico, fazendeiro. Como a minha família é uma família ultra legal, você pode ser médico, fazendeiro. Deu para entender? Agora, se você é mulher na minha família, aí você está tranquilo. Porque se você é mulher na minha família, você pode ser médica, fazendeira, médica fazendeira, casar-se com um médico, casar-se com uma fazendeira, ou casar-se com uma médica fazendeira. Deu para entender? Muito bem. Com 17 anos eu saio de Goiânia e vou para Brasília fazer vestibular. Ganha um presente. Quem descobrir para quê? Para que eu fui fazer vestibular? Considerando que não existe vestibular para fazendeiro. Para medicina. Fui fazer vestibular para medicina. Eu cheguei no UNB. Gente, eu não pensei. Eu estou falando daquela coisa de fim da era do trabalho e início da era do propósito. Eu cheguei no UNB e marquei vestibular para quê? Para medicina. Fiz o vestibular. Passei. Essa hora é a hora que eu fico sério. Porque foi o pior dia da minha vida. Foi o dia que eu olhei lá, Raimunda, direito, Radagase, arquitetura, Afrosina, mecânica, Homero, medicina. Eu digo, passei. E agora? No dia que eu passei para a medicina, eu descobri uma coisa fundamental. Era a única coisa que eu não queria na minha vida. O problema é o que eu vou dizer em casa. Aí eu vou para casa. Chego em casa, minha mãe vira para mim e diz: e aí, menino? Olha, eu estava tão apavorado com isso que eu virei para ela e disse assim: mãe, não passei. Menti na cara dura, não passei. Ela vira para mim e diz uma frase terrível. Ela diz assim: não se preocupe, o semestre que vem você faz de novo. Aí no semestre seguinte eu me matriculei no cursinho e o professor estava aqui. O equilíbrio das equações químicas, o seno, o cosseno, não sei o que mais, porque as mitocôndrias, aquele papo todo. E eu sentado lá no fundo do auditório, lendo Diderot, Dostoiévski, Fernando Pessoa, Soren Kierkegaard. E o professor aqui: por que o seno do cosseno? E eu lendo Fernando Pessoa, os Salmos de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras o meu coração. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Para onde me ausentarei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda haverá de me guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Davi.
Quando me encontro no calor da luta, ostento aguda empunhadora proa, mas o meu peito se desabotoa. E se a sentença se anuncia bruta, mais que depressa a mão cega executa, pois que senão o coração perdoa. Fernando Pessoa. E o professor aqui, porque o cosseno do seno. 6 meses depois, eu volto para o UNB para fazer vestibular. Qual era a única certeza que eu tinha? Não quero fazer medicina. Vou fazer o quê? Filosofia. Yes! Aí eu olho para aquele negócio chamado filosofia. E eu faço vestibular e passo, em primeiro lugar. Eu não sou cabeção, não. Eu passei em primeiro lugar porque eu tinha estudado para medicina e tinha mais aluno, tinha mais vaga do que aluno. Todo mundo passava. O problema é dizer isso em casa. A hora que eu cheguei em casa, minha mãe disse: e aí, menino, eu sei que você passou. Porque minha mãe nessa época já escutava o radinho. E lá estava escrito, estava dizendo Homero, medicina. Vocês pensam que ela escutou medicina? Ela escutou que eu passei. Aí a hora que eu chego em casa, ela me dá um abraço apertado e diz: mais um médico na família, mais um médico na família. Eu digo: mãe, pela primeira vez na vida, me escute. Aí ela dá um passo para trás e diz: escutaram o quê? Você não passou? Eu digo: passei, mas não foi para medicina. Ela diz: foi para quê? Eu digo: foi para filosofia. Aí meu pai sai das sombras, né? Aí meu pai sai das sombras e diz: essa loucura é coisa de maluco. Eu não te sustento mais. Você vai se virar sozinho. Isso é coisa de doido. E sabe o que mais? Você vai ser pobre, vai trabalhar para o governo e vai ser professor. Nesse dia eu virei para ele e disse assim: olha, muito obrigado. Eu tinha 17 anos. Eu digo: muito obrigado. Eu só pediria para vocês um pouco mais de paciência comigo, porque daqui 6 meses eu saio de casa. 6 meses depois eu saí de casa. Fui morar num apartamento que era menor do que o meu quarto. Foi o primeiro apartamento inteligente que eu já morei na minha vida. O apartamento era tão pequeno, mas tão pequeno, mas tão pequeno, que quando você sabia se a pessoa ia fazer xixi ou cocô pela posição dela no banheiro. Se ela entrasse de frente, ela ia fazer xixi. Se ela entrasse de costa, ela ia fazer cocô. Porque não dava para entrar e virar lá dentro. 6 meses depois. E o meu pai dizia assim: gente, vamos fazer uma viagem tal, eu pago tudo, vocês só precisam pagar as atrações que vocês quiserem. Eu dizia: pai, eu sou professor. Aí ele virava para mim e dizia: se tivesse feito medicina. Eu escutei essa história a minha vida inteira. Agora, por que isso é importante? Por que eu tive coragem de fazer isso? Porque quando eu estava na fazenda, na nossa fazenda se comprava arame farpado, sal e querosene. O resto se produzia na fazenda. Até hoje eu tenho uma coxa que cobre a minha cama, que eu vi o dia que plantamos o algodão, colhemos o algodão, tingimos o algodão, fiamos o algodão, fizemos a... Está lá. Papai contratou uma missionária inglesa para nos ensinar 4 coisas. Ele dizia: menino, nessa fazenda precisa ser desasnado. Então vamos desasnar os meninos. O que era desasnar? Ensinar português, matemática, história e geografia. Quem é que foi contratada? A professora Teresa Feldman, que a gente chamava de Dona Teteca. E Dona Teresa passava por nós, pela casa dos colonos, juntava aquele bando de menino, levava para o remanso do Córrego Rico, onde tinha uma enorme gameleira, e a gente estudava ali. Até hoje eu tenho a tábua que o papai fez, que servia de caderno. Era uma tábua onde a gente escrevia com carvão. Não tinha caderno. Foi lá que eu aprendi. E tia Teresa e Dona Teteca fazia um negócio interessante. Ela pegava a gente e levava para o meio do mato, todo mundo de mão dada, no meio do pasto.
Aí ela dizia assim: gente, feche os olhos, sintam o cheiro do cocô da vaca que acabou de ser feito, sintam o cheiro da terra que acabou de ser revirada para o plantio, sintam o barulho das águas nas pedras, sintam o farfalhar do vento sobre a copa das árvores. E a gente sentia aquilo. Aí de repente ela dizia: agora abra os olhos e veja. Aí a gente abria os olhos e via tudo aquilo. Aí ela dizia: você que já sabe escrever, escreva o que você sentiu. E você que ainda não sabe escrever, conta para o seu amiguinho o que você sentiu. Foi assim que eu aprendi português. Eu aprendi matemática indo no rio, pegando pedras, e ela dizia: você tem 10 pedrinhas, divida com os seus colegas em partes iguais. Quantas pedrinhas deu para cada um? Porque matemática é dividir para somar, porque saber matemática é desenvolver a gratidão. Ela dizia assim: pise no chão de pés descalços, porque o chão que você está pisando é sagrado, por isso estude geografia. Conte as suas histórias, porque as suas histórias são sagradas. Foi assim que eu aprendi. Bota o próximo. Isso é Dona Teteca. O próximo caso é Tia Marina. Com tudo isso, quando eu fiz 11 anos de idade, papai faliu mesmo. Por uma razão muito simples: papai achava que a fazenda nada mais era do que um grande burgo, onde as pessoas compartilham a vida. Não tinha esse negócio de isso é meu, isso é seu. Eu nunca me lembro do papai tratar as pessoas como empregados. Papai tratava as pessoas como colaboradores, e todo mundo era igual. E essa coisa não deu certo, e a gente faliu. Papai vendeu a fazenda, vendeu tudo isso, nós fomos para Goiânia, e eu fui estudar no Liceu de Goiânia, lá na praça, perto da catedral. Foi lá. Primeiro dia de aula, eu entro em sala de aula, eu entro no colégio, 2.000 alunos. Eu entro no colégio com aquela meia 3/4 branca, um sapato Vulcabras para privilegiar a indústria nacional, uma bermudinha 3/4 de cor caque, a camisa branca, a lancheira do lado com o escudo do colégio e a outra pastinha. A hora que eu entrei naquele negócio, eu fiquei absolutamente pasmo. Eu nunca tinha visto nada tão grande na minha vida. E comecei a contar para as pessoas o tanto que eu estava feliz de estar ali. Aí eu entro na sala de aula. A hora que eu entro na sala de aula, eu começo a contar para os meus novos amiguinhos como eu estava feliz, como aquilo era legal. De repente entra uma pessoa na sala de aula, todo mundo fica em pé, rígido. Aí a pessoa diz: vocês podem sentar. Pluf! Eu digo: porra, que barata essa coreografia. Aí eu comecei a contar para os meus colegas o tanto que aquilo era inusitado para mim. Aí a professora, primeiro dia de aula: o senhor cale a boca, o senhor só pode falar quando eu deixar. Aí eu pensava comigo mesmo: porra, mas quem quer falar sou eu. No final do primeiro dia, eu fui mandado para a coordenação com um bilhete: esse vai ser difícil. Ok, começou. No segundo dia, mesma coisa. No terceiro dia, mesma coisa. No quarto dia, eu me lembro como se fora hoje. Eu estava tendo aula, aí eu levantei e fui para o banheiro. A professora virou para mim e disse: para onde você vai? Eu digo: vou fazer xixi. Ela diz: mas eu não autorizei. Aí eu pensei comigo assim: mas quem quer fazer xixi sou eu. Sente-se no seu lugar e se comporte. Aí eu sentei no meu lugar, botei o piu-piu para fora, fiz xixi, fui para a secretaria. Fui suspenso 2 dias. Voltei.
A gente estudava segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado fazia-se uma prova chamada sabatina. Era uma prova que a gente fazia todo sábado. Sabatina. No dia da prova eu tinha estudado tudo, mas me faltou uma ou duas palavras. Eu virei para o meu coleguinha do lado e disse assim: não seria esta a palavra? A professora me pegou no esta palavra. Tirou a prova de mim, escreveu 0 e me mandou para a secretaria. E eu fui para a secretaria porque eu tinha colado. Eu não tinha colado, eu só estava conversando com meu amigo. Fui suspenso 4 dias. Meu pai foi chamado e o diretor Zeuxis, eu me lembro como se fosse hoje, virou-se para o meu pai apavorado e dizia assim: se o senhor não sabe educar esse menino, devolva-o para o mato de onde ele nunca deveria ter saído, porque aqui é lugar de gente civilizada. Ele estava falando de mim. É de mim que ele estava falando. Ao sair do colégio, meu pai olhou-se para mim e disse: Homero, o que está acontecendo? Eu digo: não sei. Ele diz: eu também não. Eu digo: então danou-se. Vamos para casa. 4 dias depois eu volto para o colégio. A hora que eu entro no colégio, o Mário, que é meu amigo até hoje ele é chefe do departamento jurídico do Chase Manhattan Bank, mora em Nova York, é um grande amigo meu. A hora que eu chego no colégio, o Mário vira para mim e diz: foi suspenso, foi suspenso, foi suspenso. Eu dou um murro no nariz do Mário, que o sangue escorre. Aí eu vou para a diretoria de novo. Chego lá na diretoria, o professor Zeuxis já nem olhava mais para minha cara. Ele simplesmente chamou meu pai e diz: o senhor será expulso. Na hora que ela disse, ele disse essa frase: o senhor será expulso, passava na frente da sala dele tia Marina passava na frente da casa dele e escutou essa frase: você vai ser expulso. E ela entrou na sala do professor Zeuxis e perguntou: o que está acontecendo, professor? Ele disse: este problema acabou de ser resolvido, ele vai ser expulso. Ele estava falando de mim. E a tia Marina olha para ele, e eu me lembro dela como se fora hoje, uma normalista dos seus 19 anos, com os olhos tão verdes quanto os trigais a amadurecer, de uma voz tão suave quanto o farfalhar do vento sobre a copa das árvores, lá na minha fazenda, e com um jeito tão carinhoso, que me lembrava as aulas na fazenda. E a tia Marina vira-se para o professor Zeuxis e diz: faz isso não, faz isso não, deixa que eu cuido. E o professor Zeuxis vira para ela e diz assim: se você cuida e o pai concorda, eu lavo as minhas mãos. Vocês já repararam que sempre tem alguém lavando as mãos? Na história da humanidade, sempre alguém lavando as mãos. Se eu não estivesse aqui no colégio, eu dizia: está sempre alguém tirando o cu da reta. Mas eu não posso dizer isso aqui. Tem gente tirando o cu da reta. Não, lava as mãos, eu lavo as mãos. Só que a tia Marina não lavou as mãos. Ela virou-se e disse o seguinte: olha, deixa que eu cuido. O projeto da tia Marina era assim: ela passava na minha casa, me pegava por volta das 8 da manhã, me levava para a casa dela, eu ficava com ela de 8 a meio-dia. Meio-dia ela me servia o almoço e me levava para o colégio. Quando eu chegava no colégio, eu estudava a tarde toda, meu pai me pegava no final da tarde e a gente ia para casa. Esse era o projeto da tia Marina. No primeiro dia ela passa lá em casa, me pega, me leva para a casa dela, cheio de livros, cheio de coisa. Quando eu chego na casa dela, ela põe aquele bando de livros sobre a mesa, eu ponho aquele bando de livros sobre a mesa, ela empurra aqueles livros todos para lá, me traz chá de erva cidreira e broa de milho. E olha dentro dos meus olhos, eu tinha 11 anos, e me pergunta assim: como é que você está sentindo?
E eu me lembro que eu chorei copiosamente. Copiosamente. E ela disse: olha, eu cuido de você. Tia Marina nunca abriu um livro comigo, mas cuidou de mim. Eu não fui expulso do colégio. Eu saí do colégio para ir fazer vestibular na UNB. E quando eu terminei a minha tese de mestrado, eu escrevi na capa da tese: a tia Marina e a dona Teteca. Tinha que ser você. Sabe por que eu contei o caso para vocês de eu ter dito não para a medicina? Porque eu me lembrei de tia Marina e de dona Teteca. A gente precisa entender o papel que a gente exerce na vida das pessoas quando a gente é professor. Porque eu estou mudando a vida de uma pessoa. Eu estou gerando um futuro que não existe, a não ser a partir das escolhas que eu ensino você a fazer. Por isso, professor não é uma profissão, é uma vocação ministerial que mexe com o futuro da humanidade. Se você pensa nisso, você vai entender talvez o maior desafio de todos. Você entra na sala de aula gerando saúde ou turbulência? Eu adoro as pessoas difíceis, porque eu me lembro de como eu fui difícil. E eu me lembro de teve alguém que disse: olha, eu assumo essa responsabilidade. Nós precisamos parar de transformar as nossas escolas numa máquina de moer carne, que pega os meninos na sua absoluta explosão de criatividade e transforma isso numa linguiça intelectual. A gente precisa aprender a respeitar a diferença não como ameaça, mas a diferença como possibilidade. A gente precisa começar a compreender que o que vale não é a sua capacidade de ensinar, mas a sua capacidade de seduzir. Quando você dá uma boa aula, é quando o aluno sai da sala dizendo assim: eu quero ser igual a ele. Porque se ele quiser ser igual a você, ele vai aprender o que precisa aprender aonde tiver a informação. Então para de achar que você é o grande mentor da humanidade. Você é o sedutor da humanidade, para poder transformar essas pessoas em comportamentos matrísticos que ensinam a elas a amar as coisas, amar a terra, amar o outro, amar o saber, amar o futuro. Não é porque você ensinou e ele decorou a tabela periódica, não é por causa disso. É porque ele viu no seu olho a sua paixão. É porque ele viu na sua opção de vida algo que o redime das suas coisas mais terríveis e tenebrosas. Quando eu aprendo a cultura matrística, quando eu aprendo a entender isso, passa a próxima para mim, por favor, eu descubro o caso da Alemanha. E aí vocês vão descobrir um negócio interessante. Olha só, eu estava namorando uma menina, e nessa época eu estava terminando a universidade, e eu ganhei uma bolsa de estudo para estudar na Alemanha, chamada Mitbestimmung, que é teoria da autogestão, né? Da autogestão a partir dos relacionamentos. Ganhei uma bolsa de estudo na Alemanha, cara. Aí eu recebi um telegrama. Gente, telegrama existiu, tá? Telegrama era um negócio que você fazia, que as pessoas levavam na casa das pessoas, entregavam, tá? Vocês, uma pessoa abaixo de 50 não sabe o que é telegrama, mas existiu. Eu recebi um telegrama na minha casa dizendo: você ganhou uma bolsa de estudo na Alemanha. Eu abri aquilo, fiquei tão feliz. Aí passei na casa da minha namoradinha, botei ela dentro do carro. Ela disse: o que foi? Eu digo: vamos ali, que eu ganhei uma bolsa de estudo na Alemanha. Ela disse: como assim? Eu digo: pois é assim. Aí a hora que eu cheguei lá na embaixada da Alemanha, eu disse para ela: vamos comigo. Ela virou para mim e disse: não, vou não. Isso é um projeto seu, isso não é um projeto meu. Quem vai para a Alemanha é você. Vai lá, resolve o que você tem que resolver, eu te espero aqui no carro. Eu digo: tá bom, espera aí.
Aí fui lá. Cheguei lá, a hora que eu peguei a caneta e fui assinar esse documento, uma coisa dentro de mim aconteceu, eu sei lá eu o quê. Uma coisa aconteceu dizendo, não assina não. Aí eu virei para o cônsul e disse, não vou assinar não. Ele diz, mas por que não? Eu digo, olha, porque lá embaixo, no carro, tem uma menina que eu estou apaixonado por ela. E ela não vai para a Alemanha comigo, sozinho eu não vou. Então eu não vou assinar. O cônsul passou os próximos 10 minutos me dando um sabão, dizendo que eu estava perdendo a maior oportunidade da minha vida. A hora que ele acabou de fazer o discurso, eu digo, parabéns pelo discurso que o senhor me fez, mas eu não vou assinar. Aí desci, encontrei com a minha namoradinha, ela virou-se para mim e disse, e aí? Eu digo, aí nada, né? Aí nada. Você não vai comigo, eu não vou. Então vamos cuidar da vida. Um ano depois, eu me casava com essa namoradinha, com quem vivo até hoje, 42 anos depois. Temos 3 filhos e 5 netos. Às vezes eu brigo com ela, me dá uma vontade enorme de ter assinado aquele documento, né? Mas é só quando eu brigo. Como a gente briga pouco, valeu. Agora, olha só que interessante, eu nunca fui para a Alemanha para estudar. Eu fui para a Alemanha para passear. Para estudar eu nunca fui. Fui para tudo quanto é lugar do mundo para estudar, mas para a Alemanha nunca fui. Às vezes as pessoas escutam essa história, viram para mim e digam assim, mas se você tivesse ido para a Alemanha, você tinha feito o seu mestrado na Alemanha, estava dando aula na Alemanha, estava morando na Alemanha, ganhando em euro, olha que barato. Eu digo, pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que eu tivesse chegado na Alemanha, tropeçado e metido a testa na parede e ficado paralítico. Pode ser que eu chegasse na Alemanha, arranjasse uma namorada e me contraísse sífilis. Pode ser que eu chegasse na Alemanha e fosse alvo de um ataque terrorista. Quer dizer, veja, por que eu acho que as decisões melhores da minha vida foram aquelas que eu não tomei? Eu não fui para a Alemanha, mas eu fiz a minha vida com todas as outras possibilidades. Portanto, quem vive pensando no passado como limitante, se imbeciliza. E quem vive projetando um futuro para o qual não age, se infantiliza. Você não pode mudar o passado e o futuro é consequência da sua ação. Portanto, a pergunta que você está fazendo é o seguinte: você dá conta de ser a dona Teteca? Você dá conta de ser a tia Marina? Você dá conta de dizer não para uma história, para ir atrás do seu sonho? Quanto é que estão te pagando para você desistir de ser feliz? Quando a gente fala em relações inteligentes, a gente está falando disso. Eu quero terminar porque vocês estão cansados. Deixa eu lá, vamos lá. Só mais um pouquinho para a gente poder terminar. Bora. O problema é, quais as relações que existem entre prazer, aprender e ensinar? Vamos lá, vamos ver. O epicurismo, que foi 400 anos antes de Cristo, dizia que a base do ser humano é o prazer. Mas não o prazer hedônico, o prazer que eu tenho por ter prazer, não. Mas o que Epicuro queria dizer era uma coisa muito simples. Se você não é capaz de gerar sabor, você não é capaz de gerar prazer. E aí vem o grande desafio nosso. O grande desafio nosso é a capacidade que eu tenho de fazer dos meus atos mais simples da vida atos prazerosos, porque é no prazer que eu consigo fazer as coisas acontecerem. Muda para mim, olha só, vamos rápido aqui, olha só, veja só. Vocês estão vendo isso aí? Sim ou não? Estão vendo? Olha aquela televisão, ó. Eu tive uma televisão dessa na minha casa, 1960. Eu tenho essa televisão hoje na minha casa, 2017. Ok? Vocês já tiveram essa televisão antiga, não já? Ok? Muitos de vocês têm essa televisão aí de 2017. Essa televisão é mais do que uma televisão, ela é um computador, ela se conecta com a internet. Olha, próximo. Vocês já viram isso? Aquilo ali é um telefone, lá ó, em 1910. Isso que está aqui em 2017, isso é um telefone
Ele está disponível hoje. É claro que daqui 5 anos ele vai ser baratinho. Hoje esse telefone custa $10.000. Ele é uma pulseira que você põe no seu braço. Ele joga o sinal em cima da tábua da sua mão, e você digita na na costa da sua mão, do mesmo jeito que você está digitando no seu smartphone. Ok? Olha o próximo. Olha lá, aquele carro de 1915 e esse carro de 2017. Olha aí, olha como é que as coisas estão mudando. Agora próximo. Agora preste atenção. O que é isso aí, hein? Uma sala de aula em 1908. Agora vamos ver a sala de aula moderna. Bora lá. Ok. Pode próximo. O que mudou? O que mudou? Mudou a estética. Não mudou mais nada. E nós estamos hoje no maior desafio da nossa vida. É parar de trabalhar com a estética e começar a trabalhar com um novo tipo de relação. Esse novo tipo de relação não é ter uma sala bonita, não é ter apenas computadores e equipamentos eletrônicos, é mudar a relação que a gente estabelece uns com os outros. Isso é que é a grande novidade do mundo, porque o mundo futuro, a informação vai estar disponível, mas o relacionamento não. Nós somos uma sociedade de pessoas conectadas e solitárias. Próximo, 2 referências. Você sabe qual é o conceito de lar? Sabe o que significa a palavra lar? Alguém sabe o que significa a palavra lar? Chuta aí, vai. Palavra lar, o que significa? Casa. A palavra lar significa fogo. Fogo. Por isso, lareira. Lareira é a casa do fogo. Deu para entender? Sim? Agora, por que a gente tem essa conotação de lar? Por que a gente tem essa conotação de lar? Porque os povos antigos, antigos viviam em torno da fogueira. Viviam em torno da fogueira. Acabava o dia, a gente acendia a fogueira, ficava ali em volta. Ali em volta a gente chorava, a gente brincava, a gente ensinava, a gente fazia tudo em volta da fogueira. Acabava a fogueira, a gente ia dormir, no outro dia a vida continuava. Agora me responda com honestidade: qual foi a última vez que você teve uma experiência de lar? Qual foi a última vez que você sentou em família, sem estar mexendo no celular, sem estar preocupado com a internet, para poder bater um papo gostoso uns com os outros? Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você gastou tempo perguntando para o seu filho como é que você está se sentindo? Qual foi a última vez que você se preocupou com a felicidade do seu filho ou do seu aluno que está querendo fazer um curso que não é o seu? E você diz: olha, você vai ser feliz? Muitas vezes eu estou muito mais preocupado com a quantidade de dinheiro que a pessoa quer ganhar do que com a felicidade dela. Por isso eu preciso entender o conceito de lar. O conceito de lar é o tempo que você gasta com as pessoas que você ama. Vamos para o segundo ali, o caso da Branca de Neve. Olha só, o caso da Branca de Neve, e eu finalizo com isso. O caso da Branca de Neve é emblemático para a gente poder entender a diferença da cultura matrística para a cultura patrística. O caso da Branca de Neve é um caso fantástico, porque olha só, a Branca de Neve não é a personagem central do conto. Quem é a personagem central do conto? Vocês sabem? Quem é a personagem central do conto da Branca de Neve? É a madrasta. Sabe por quê? Porque a madrasta tem a coragem de chegar diante do espelho e fazer a pergunta mais célebre: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? E o espelho responde: não, não existe. E está tudo bem com a Branca de Neve, está tudo bem com os anões, está tudo bem com o reino, está tudo bem com... Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? O espelho diz: não. Está tudo bem com a Branca de Neve, com ela, está todo mundo feliz.
Até o dia que ela chega e diz: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? O espelho diz: existe, é a Branca de Neve. Aí ela vira bruxa, contrata um caçador, toca terror no reino, manda matar a Branca de Neve. A pergunta que você precisa responder é: em que é que você se transforma quando alguém diz o que você não quer ouvir? Em que é que você se transforma? Nessa hora eu dou um murro na mesa, nessa hora eu digo: sabe com quem que você está falando? Nessa hora eu digo: é porque eu sou o diretor. Em que é que você se transforma quando alguém diz o que você não quer ouvir? Mas repare, a Branca de Neve agora fez o curso de inteligência relacional, assistiu essa palestra e agora ele mudou. Ela chega para o espelho e diz assim: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? O espelho diz: existe. Só que agora ela entendeu a cultura matrística. Aí ela diz: quem é mais bonita do que eu? E diz: a Branca de Neve. E diz: que bacana, Branca de Neve, vem cá, minha filha, eu vou te ensinar a governar o reino, porque eu já dei a minha parte de contribuição. Agora eu vou passar o resto dos meus dias nas Bahamas. Está lá até hoje. E a Branca de Neve assumiu esse pepino. Gente, não tem ninguém aqui nessa sala que estará presente aqui daqui a 80 anos. Daqui a 80 anos ninguém aqui existe. Todo mundo que está nessa sala deixou de existir daqui a 80 anos. E se você existir daqui a 80 anos, você vai estar de fraldão. Então você não vai existir. Há 80 anos, há 90 anos atrás, não tem ninguém vivo aqui. A pergunta que a gente faz é: o que é que eu estou fazendo da minha vida? Ela é tão curta que eu não posso gastar tempo com o que não seja essencial. Esse talvez seja o grande desafio. Qual é o pepino que vocês têm na mão para discutir amanhã? Como é que eu transformo esse mundo que a gente está vivendo num mundo que colabore, num mundo que seja afetivo, num mundo que seja gregário, num mundo que seja capaz de resolver o problema das crianças não com Lexotan ou com frontal? Gente que seja capaz de entender os alunos indisciplinados, os difíceis, como alguém que precisa de acolhimento. Eu recebo no meu gabinete toda semana: olha, meu filho recebeu um diagnóstico de TDAH. Eu acredito nisso, mas eu nunca vi a quantidade de gente fazendo diagnóstico errado de TDAH e dando para os meninos um frontal. Olha, depois que ele foi no psiquiatra, ele ficou bom. Ele não ficou bom, ele está dopado. Sabe por quê? Porque eu não tenho mais paciência para cuidar de quem está fora do padrão. Mas se você é um professor, você vai dizer assim: faz isso não, deixa que eu cuido, porque é isso que faz da gente geradores de futuro. E eu quero desafiá-los a pensar nisso amanhã, porque se eu penso assim, eu entendo que o futuro começa agora. Ele é 0 quilômetro, ninguém usou ainda, ele é todo de vocês. Mas para a gente poder fazer isso, a gente precisa compreender qual é o meu papel na geração de pessoas que sejam capazes de decidir sobre a sua felicidade, de comprometer-se com o futuro. Porque, gente, prestem bem atenção agora, para ser matrístico, você não precisa de dinheiro, você não precisa de planejamento, você não precisa de autorização, você não precisa de absolutamente nada, a não ser uma coisa: querer. Para você ser excelente, você não precisa de lei, de autorização, de dinheiro, de planejamento, você não precisa de nada, você só precisa querer. A pergunta é: você vai entrar em sala de aula, você vai sentar no seu gabinete, você vai voltar para sua casa agora,
Você entende que você pode mudar a vida das pessoas sendo excelente? Isso me gera duas responsabilidades. A primeira é um protagonismo não predatório. Faça o que você tem que fazer com a consciência de não agredir o outro. E se porventura agredir, seja capaz de restaurar, pedir desculpa, reconectar. O nome disso é protagonismo não predatório. E o segundo princípio é a chamada responsabilidade incondicional. Para de usar explicativas, adversativas, para de usar estas coisas e assuma a responsabilidade. Você chega atrasado, não é por causa do trânsito, é porque você quer, porque você sabe que o trânsito está engarrafado. Então para de dizer, eu não entreguei o relatório porque a internet caiu. A internet pode cair, mas se você tivesse feito o relatório 2 dias antes, você entregava na hora. Então para de dar desculpa. Eu não passei porque a prova estava difícil. Você não passou porque você não estudou. É simples assim. Ensine para as crianças a serem absolutamente responsáveis e a arcar com as consequências da sua escolha. Seja protagonista não predatório e entenda que excelência é uma escolha e não uma circunstância. Eu escolho ser melhor a cada dia, porque isso é um atributo meu. Você escolhe ser bom a cada dia, porque isso é um atributo seu. Agora, quando eu terceirizo isso, eu crio um país onde tudo é culpa do outro. Portanto, vamos parar de perguntar o que o Brasil tem que fazer por nós e começarmos a perguntar o que é que nós podemos fazer pelo país. Vamos começar a perguntar agora, a hora que eu sair por aquela porta, que diferença eu estou fazendo no mundo hoje? Se eu penso nisso, eu estou construindo uma inteligência relacional que cria possibilidades de futuro, porque muda a qualidade das nossas conversas. Pense no futuro. Decida sobre a excelência, assuma o seu protagonismo, assuma a sua responsabilidade. Eu tenho certeza absoluta que daqui a alguns anos, Séries vai ser transformado, o mundo vai ser transformado, porque alguém que escutou você, alguém que viveu com você, alguém que sabia o que você estava fazendo, foi capaz de escrever na capa da sua tese de doutorado: a fulano de tal, minha inspiração. Se você fizer isso, nós teremos aqui um ponto de radiação para esse mundo que hoje está tão abafado pelos Suzanos da vida. Pensem nisso, esse é um futuro que nos espera. Um grande beijo, valeu!